Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no texto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. No capítulo 1 nós vamos ler os versículos 3 e 5. E depois nós vamos para o versículo 13 e 14. Obrigado, meu irmão. Perdão. Primeiro capítulo, você vai ler comigo o versículo 3 e 5. Aí lá no capítulo 3, sim, nós vamos ler o 14 e o 15. Então o capítulo 1, versículo 3 a 5 diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, de que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Vou ler novamente o versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Vai lá para o capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Mães que geram filhos de fé. Mães que geram filhos de fé. Eu, 2 vezes por ano, geralmente uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, eu faço questão de ler as cartas pastorais escritas por Paulo a Timóteo e a de Tito também. Porque penso eu que essas cartas, elas me apresentam como deve ser o comportamento de um pastor de igreja. E elas me abençoam muito. E eu tenho assim procurado colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor, através das cartas de Paulo a Timóteo, tem me ensinado. E nesta manhã de Dia das Mães, o Senhor me fez olhar para esse texto. E na verdade olhar para 2 mães. Na verdade uma avó e uma mãe, Lóide e Eunice. Essas mães, elas vão gerar em um jovem pastor a sua fé. Está claro isso na história. E nas palavras do apóstolo Paulo, especificamente, claramente, na vida de Timóteo, um novo pastor, ou um pastor novo, que assumiu bem cedo as responsabilidades pastorais na igreja de Éfeso. Ele é filho na fé, chamado filho na fé de Paulo, mas é alguém que foi ensinado sobre fé dentro de casa. E eu quero rapidamente, bem rapidamente mesmo,
dizer a você como essas mães geraram fé em Timóteo. Preste atenção, mamãe, nessas palavras que irei ministrar nessa manhã, bem rapidamente para você. Como que Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, pôde gerar fé nesse jovem pastor? Antes de ministrar isso, só para você ficar inteirado, Lloyd significa agradável e Eunice significa boa vitória. Então o nome das duas mães, ou da avó e da mãe de Timóteo, são nomes fortes, né? São nomes poderosos. Então como que essas mães geraram fé em Timóteo? Primeiro pelo exemplo. Diga comigo, exemplo de pai e de mãe gera fé em filhos. Aí não é só mãe, é pai e mãe, mãe e pai. E há uma frase muito verdadeira que diz que exemplo começa dentro de... Completa aí, por favor. Exemplo começa dentro de casa. Como é o comportamento seu, papai e mamãe, dentro de casa? E o seu comportamento, não só o comportamento que você fala, suas atitudes, elas geram fé no seu filho através do seu exemplo? Porque Paulo está deixando bem claro para nós aqui nas suas palavras, que a fé que Timóteo tinha veio de dentro de casa, através do exemplo da avó e da mãe. Exemplo, eu tenho entendido isso, que é o ponto máximo de um discipulado. Vamos viver isso, aprender isso, praticar isso. O ponto máximo do discipulado é o exemplo. Porque exemplo fala de modelo de comportamento. Modelo comportamental. É quando nós espelhamos o caráter. Exemplo aponta para caráter. E como é bom podermos ser exemplo de caráter para os nossos filhos, para os nossos netos. Lá na minha casa, para as nossas filhas, nós sempre falamos para elas que elas podem seguir as nossas orientações ou não. É escolha delas, mas elas nunca vão deixar de tropeçar na nossa devoção. Nós usamos essa expressão. Elas vão andar e vão tropeçar na nossa devoção, no nosso exemplo. Para cair? Não. Para levantar e seguir na vida. Então, a primeira forma da fé de Timóteo ser gerada vem de dentro de casa, através do exemplo da avó e da mãe. Meu querido papai que está aqui, essa palavra para você também, não é só para a mamãe. Meu querido pai, minha querida mãe, gere fé no seu filho. E isso começa dentro de casa. Amém? Então como é que essas mães geraram fé em Timóteo? Segundo, pelo ensino. Você pode pegar aqui esse versículo, você vai ver aqui dentro a palavra ensino. E lá no capítulo 3, Paulo usa a expressão: sabes as sagradas letras. Eu vou ler novamente o capítulo 3, versículo 15, perdão. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Ora, Timóteo foi discipulado por Paulo para ser pastor, mas o ensino não foi Timóteo, não foi Paulo quem ensinou Timóteo, foi a mãe e a avó. Aqui tem mais um processo do discipulado, ensino. E a pergunta é: o que nós temos ensinado aos nossos filhos? Para ser mais claro, a palavra de Deus tem sido ensinado aos nossos filhos? Mamãe, você que está aqui hoje, nesta manhã,
os primeiros anos da vida do seu filho, você é responsável para ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Eu e Té tivemos num congresso, há um tempo atrás, no mês passado, lá em São Fidélis. Estávamos vindo lá de Friburgo. Eu estava precisando urgentemente procurar um banheiro. E, vou parar na primeira igreja, se tiver aberta. Aí parei na primeira igreja, fui lá no banheiro e estava tendo uma conferência. Para resumir a história, no dia seguinte, eu e Té estávamos lá na conferência, no sábado, conferência que falou sobre paternidade. E lá na palestra, um casal da África do Sul, eles deram um mapeamento de como deve ser a educação dos nossos filhos. E é mais ou menos assim: de ou da tenra idade até mais ou menos 5 a 6 anos, a mãe, ela tem a proeminência, porque ela está mais em casa com o filho e com a filha. De 7 até os 12 anos, aí a proeminência do pai, porque aí o pai vai ser aquele que vai dar a força, vai ser a presença de força para o filho, vai ser aquele que vai dar suporte para o filho e para a filha. Dos 12 aos 18 anos, o filho sai de casa, não para ir embora, evidentemente, para enfrentar a vida, para a escola, para o trabalho, para os cursos. E nesse momento, a influência, não a proeminência, mas a influência, ela vem de fora, dos colegas. Mas aí, esse filho que de 1 a 6 anos, a 7 anos, a mãe sentou, orou, ensinou a palavra. E de 7 a 12 anos, o pai forjou o caráter paterno, caráter de Deus. Esse filho vai para a rua, né, para a realidade da vida, mas ele não vai ser influenciado. Por quê? Porque a base em casa é forte. Aí vem uma outra fase, a fase do 18 até se casar, que é quando o filho, agora jovem, volta para o papai e para a mamãe para fazer algumas perguntas do tipo: que faculdade faço? Eu posso casar com essa pessoa? Devo ou não casar com essa pessoa? O que o senhor acha disso? O que a senhora acha disso? Ou seja, é quando as maiores decisões da vida serão tomadas. E é nesta hora, o filho e a filha, que já passaram por todos esses processos, ele tem a segurança de tomar as decisões mais importantes da sua vida. Mais ou menos assim que nós ouvimos lá desse casal da África do Sul, e foi uma bênção. Eu quero ficar com a primeira parte que eles falaram, e parece-me que bate exatamente com o que o texto está falando acerca de Lloyd e de Eunice. Desde a sua meninice, sabes as sagradas letras. Ou seja, mamãe, o maior presente que você pode dar para o seu filho é sentar com ele e ensinar a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho em que se deve andar. Amém? Então a fé de Timóteo foi forjada a partir do ensino da palavra. Então, mamãe, se você não tem uma vida devocional, não conhece a palavra, está na hora de você mergulhar na palavra, porque você tem a grande responsabilidade de ensinar seu filho as sagradas escrituras. E por último, como que a fé de Timóteo foi forjada, foi gerada pelo envolvimento na obra. Lloyd e Eunice são mulheres crentes, elas são de Listra, elas se converteram em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E quando elas se converteram, logo assim que elas se converteram, essas mulheres, essas mães de fé, começaram a se envolver na obra de Deus, no serviço da obra do Senhor. Então Timóteo cresceu vendo a sua avó e vendo a sua mãe. O pai de Timóteo era grego, a sua mãe era judia, o seu pai era grego. Não se sabe ao certo se o pai de Timóteo foi crente ou não, mas certo é que Timóteo cresceu vendo a sua avó e a sua mãe servindo ao Senhor e servindo a igreja do Senhor. Isso forjou a fé de Timóteo. Coisa linda, coisa maravilhosa
É o que diz a palavra de Deus em Josué capítulo 15. Ou melhor, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Evidentemente que a responsabilidade de servir ao Senhor e a igreja do Senhor não é somente da mãe, é do pai, que é o sacerdote. Ele é o primeiro exemplo de serviço. Mas aqui a palavra de Deus está deixando bem claro para nós que a fé de Timóteo foi forjada a partir da avó e da mãe, que eram servas de Jesus e servas da igreja de Jesus. Isso gerou fé em Timóteo. Eu louvo a Deus, mãe, que você está aqui na casa do Senhor. Louvo ao Senhor porque você está servindo a Ele e servindo a igreja dEle. Isso vai abençoar a vida do seu filho. Seu filho vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai querer também servir a Jesus e a igreja de Jesus. Que Deus possa realmente, minha irmã, dar unção para a sua vida, gerar unção para você. E continue servindo a Jesus e a igreja de Jesus, para que o seu filho possa ver que você está servindo a Ele e a igreja dele. Amém? E eu quero terminar pedindo a você para olhar o texto comigo mais uma vez, para a gente caminhar para o final aqui. Vá lá para o início do capítulo 1, e eu quero que você olhe comigo a definição de que tipo de fé era a fé de Timóteo. Eu vou terminar olhando para você, para a característica da fé de Timóteo. Timóteo foi um jovem sensível, um pastor sensível, um pastor de muito conhecimento da palavra. Mas aqui no versículo 5 está dizendo que tipo de fé é a fé dele. Então, preste atenção. A fé foi gerada porque a mãe, a avó e a mãe foram exemplo, ensinaram a palavra e foram envolvidas na obra. Isso gerou em Timóteo uma fé. E Paulo está definindo que tipo de fé é a fé de Timóteo. E eu vou pedir para você olhar para o versículo 5. Você vai logo perceber que tipo de fé é a fé de Timóteo. Eu vou te dar aí 10 segundos para você ler o texto do versículo 5, capítulo 1, e você observar que tipo de fé é a fé de Timóteo. Aí não importa a sua versão, se é NVI, NVT, se é Nova Tradução Internacional ou não, não importa. Vai estar definido em todas as traduções a mesma palavra. Amém? Então eu vou contar 3 e você vai dizer que tipo de fé é a fé de Timóteo. Eu não vou falar, está escrita no texto. Aí eu vou começar dizendo o seguinte: a fé de Timóteo é uma fé, aí você vai completar. Tá bom? Então, não vou contar 3, vou falar assim: a fé de Timóteo é uma fé, aí você vai completar. Vamos lá. A fé de Timóteo é uma fé? Lê de novo o texto, querido. 10 falaram, o restante não leu ou não falou. Vou deixar você por 10 segundos para ler de novo. Os 10 que falaram certo. Vamos lá. De novo. A fé de Timóteo era uma fé não fingida. Fé não fingida. Então, se Timóteo tinha uma fé não fingida, ele era um pastor não o quê? Não fingido. O fingimento é uma máscara diabólica. Vou repetir. O fingimento é uma máscara diabólica. O que é uma fé não fingida? Uma fé não fingida é aquela que é genuína, profunda, não apenas uma aparência ritual ou ritualística. Fé não fingida é uma fé que inspira a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Então, nessa manhã, mamãe,
E papai, eu quero terminar dizendo que Lloyd Eunice gerou em Timóteo, a partir do exemplo, do ensino e do envolvimento na obra, não apenas uma fé, mas uma fé não fingida. Que fez de Timóteo um pastor autêntico. E um pastor completamente frutífero, abençoado, na igreja de Éfeso. Que nesta manhã o Senhor possa nos abençoar e que nesta manhã possamos sair daqui, olha para cá para eu terminar, entendendo que nós somos a geração daqueles que geram fé nos nossos filhos. Nós somos a geração daqueles que geram fé nos nossos filhos. Aí eu vou te dizer uma coisa, não somente filhos do ventre materno, mas filhos do ventre do Evangelho. Vou falar de novo. Eu sei que você entendeu, mas vou falar de novo porque é didático. Nós somos a geração que geram filhos na fé. Não somente os filhos do ventre, mas também os filhos do ventre do Evangelho. Somos geradores de filhos de fé não fingida nesse tempo. Você e eu precisamos ser uma igreja cujo ventre é o Evangelho para gerar filhos de fé e filhos na fé. Parabéns, mamãe. Parabéns, mamãe. Mulher de fé que gera filhos de fé. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique em pé, vamos orar. Quero conclamar você para logo mais à noite. Estamos aqui para adorarmos o Senhor e receber uma palavra de direcionamento profético para a nossa vida. O Senhor liberou uma palavra para o meu coração, para a minha alma, para gerar no seu coração nessa noite, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Então, quero que você esteja aqui logo mais à noite para adorarmos, louvarmos o Senhor e ouvir a sua palavra. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo dia especial que é hoje. E obrigado por cada mãe e também por cada pai que se encontra aqui na tua casa nesta manhã. Abençoa, Senhor, agora a nossa tarde. Abençoa a mesa da comunhão, da unidade em família. Senhor, obrigado pelo pão que vai ser posto em cada mesa dessa tarde preciosa, Dia das Mães. E, sobretudo, obrigado por Jesus, o pão da vida, que sacia a nossa alma. Assim oramos, te louvando pela fé que o Senhor tem gerado em nossa vida nesse tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, até logo mais, no nome de Jesus.